Senhor Santo Deus e Pai, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união e harmonia, Senhor. Que isso se preserve, que nós possamos cultivar esse hábito de falar bem das irmãs, dos irmãos e perdoe, Senhor, nossas faltas em falar, perdoe, Senhor, nossas iniquidades. E nesse momento, Senhor, queremos passar a um momento de mais contrição, de introspecção, antes da Santa Ceia. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja agora quebrantando corações. E quebrando corações de gelo, começando com o meu coração. Quebrantando o gelo, a pedra em nosso coração. Que possamos ter laços de afetuoso amor fraternal. Que o inimigo se afaste daqui nesse momento. Que possamos realmente ser tocados, que sejamos levados a falar aquilo que necessita ser falado. Dê-nos a iluminação correta nesse momento ao vermos alguns textos sobre esse assunto importante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Nós tivemos um momento descontraído e agora vamos passar ao momento tão importante quanto, que é o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Encobrir as suas transgressões, essa pessoa não vai prosperar, não vai para frente, a pessoa que fica acobertando as transgressões. Mas quem confessa, já vamos falar sobre a questão público-particular, que vocês devem estar assim, quem não conhece, vamos chegar lá. Tiago 5,17. Confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados das vossas enfermidades espirituais, especialmente. Confessai as vossas faltas uns aos outros. Não é confessar os vossos pecados. Essa tradução da Almeida, se você tem uma Almeida convencional da SBB, provavelmente vai estar confessar os pecados, mas não, é confessar as faltas. Não é que nem um confessionário que você vai lá para a autoridade falar o que fez de errado. Isso só a Deus. Mas as faltas uns aos outros. E agora já vamos entrar na Senhora White. Corrigir os vossos desacertos na medida em que for possível. Confessai os vossos erros e pecados uns aos outros. Seja removida toda amargura, ira e malícia, e que a paciência, longanimidade e bondade e o amor tornem-se uma parte de vosso ser. Então tudo que é puro, amável e de boa fama se desenvolverá em vossa experiência. Então corrigir os vossos desacertos. O Evangelho não transige com o mal, não pode desculpar o pecado. Os pecados secretos devem ser em segredo confessados a Deus, mas o pecado público requer pública confissão. A vergonha do discípulo de Cristo é lançada sobre Cristo. Faz com que Satanás triunfe e tropecem as almas vacilantes. Dando provas de arrependimento, deve o discípulo remover a injúria tanto quanto esteja ao seu alcance. Então, os pecados secretos sem secreto confessados, mas o pecado público, né? Ou seja, que é do conhecimento geral, talvez não de todos, mas de uma boa parte, então, para ser sanado. O objetivo não é fazer a pessoa passar vergonha, mas a vergonha lançada sobre Cristo. Mas Satanás não pode triunfar. Como é que ele triunfa? Se isso é continuado, se nutre esse espírito, né? E não se remove essa raiz de amargura. Com confissão e oração, assumi a atitude de seres inteiramente do Senhor para o futuro e sempre. Não podemos suportar a demora dessa obra de confissão e humilhação da alma, para que nossas ofertas sejam aceitáveis a Deus. A plenitude da alegria está em ser encontrada em submissão completa a Deus. Aí está toda a alegria, né? Então, com confissão e oração, isso não pode ser adiado. Mais um. Eu falei ao povo com certa liberdade, mas as reuniões da associação não foram livres. Ela não sentiu liberdade. Ela estava em paz com Deus. Sabe quando você sente que as coisas fluem, que está de bem com a vida, e a vida sorriu para mim. Mas ali não estava fluindo, as coisas estavam tensas, alguma coisa estava no ar, né? Ela
A linguagem que ela usa é não sentia-se livre. Eu sabia que o Espírito do Senhor não poderia ter caminho livre até que confissões fossem feitas. Inclusive, um parênteses aqui, Davi, quando Saul estava possesso, né, foi lá e tocava violão dedilhado para que o Espírito Santo pudesse atuar mais no coração dele, né, afugentando o espírito mau. Então eu vou pedir que um de vocês esteja num cantinho tocando alguns acordes de violão, suavemente, bem suavemente, porque vai ter o mesmo efeito que Davi ao dedilhar a sua harpa. Sabia que o violão, a palavra guitarra tem a ver com cítara, a antiga cítara. Então é um dos mais próximos que nós temos da harpa antiga. Então, eu não sei se o Léo, o Moses, não sei, Rafael estava aqui também, um de vocês se prontifica a ficar tocando alguns acordes, talvez menores também, mais solenes, para poder fazer um fundo musical. Então, eu sabia que o Espírito do Senhor não poderia ter caminho livre até que confissões fossem feitas e houvesse um quebrantar de coração perante Deus. Nosso coração, Ellen White usa um termo nesse material de 88, usa um termo que o coração de fulano de tal era como um iceberg que não queria ser quebrantado, que não queria ser derretido, aliás. Sabe? Coração... Isso. Corações que não querem, que se recusam a ser quebrantados, a se render à influência convencedora do Espírito Santo. Eu não pude guardar silêncio. O Espírito do Senhor esteve sobre mim, e eu relatei brevemente a essência do que eu escrevi. Eu mencionei os nomes de alguns presentes que estavam no caminho da obra do Senhor. Agora, vocês lembram do vídeo que antigamente talvez a gente assistia filmes, né? A igreja lançou um filminho que foi dramatizado, que por isso que eu não vou mostrar aqui, mas em que mostra uma conferência geral acontecendo. O título do vídeo é O que Poderia Ter Sido. Alguns de vocês assistiram? O que Poderia Ter Sido. Então ali pessoas se levantando onde estavam, né? Mas segundo o que eu vejo aqui, é que eles vinham à frente, tinha até filas para falar. Então, e confessando as faltas uns aos outros. Olha, realmente tenho sido assim, assado, né? A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, né? Então, 1901 foi o momento dessa conferência geral, mas infelizmente não veio a chuva serôdia. Por várias conferências gerais, a chuva serôdia estava quase vindo. 1888, ali estava mesmo querendo vir. Deus deu chance de vários anos, e aí por isso que tem o livro Retorno da Chuva Serôdia, que estava lá, mas foi fechado o caminho. Então está para retornar, e é importante nós conhecermos a história para que nós possamos consertar, né? Como um avião que cai, por que caiu? Por que não foi para frente? Por que, né? Vamos consertar esse erro para que da próxima vez dê certo, a chuva serôdia caia, amém? Então, por que não foi para frente? A senhora White aqui vai falar, e mais antes da gente ler. A igreja, em seus livros, relata que de 1888 a 1901 foi um período, 13 anos de crise no Adventismo, até o título de um livro de Olson. E aqui vocês vão ver em alguns trechos bem maiúsculos, que no inglês eles colocaram, olha, tipo assim, falando, não se preocupe, jogando panos quentes, não se preocupe. Leia o livro de Olson, 13 anos de crise no Adventismo. Se subentende, então, que a crise foi superada. Depois de 1901, que aqui completa 13 anos, teve vitória. A igreja começou a prosperar, criou divisões. Vitória, tá tudo bem. Como diz George Knight, nós aprendemos essa mensagem de Jones, foi valioso, mas não é aquela coisa espiritual, luz contra trevas. Não, é um debate teológico. A senhora White fala que se eles tivessem continuado a confessar nesse momento, a chuva serôdia teria caído, eles teriam tido refrigério. Vamos ler. Uma maravilhosa obra tem sido feita pela vasta assembleia reunida em Battle Creek, na sessão da Conferência Geral de 1901. Se os líderes de nossa obra, se eles tivessem
se tomado na mão, é um termo que eu traduzi ao pé da letra, tivesse sido feita obra cabal nessa conferência, tivesse como o Senhor planejou que houvesse, lavrar um campo novo, linguagem de um antigo profeta lá menor, do coração, lavrar um campo novo do coração pelos homens de responsabilidade, tivessem eles, em humildade de alma, avançado na obra de confissão e consagração, dando evidência de que eles receberam os conselhos e advertências enviadas pelo Senhor para corrigir seus erros, teria o quê? Um dos maiores reavivamentos que já houve desde o dia do Pentecostes. O que poderia ter sido? Eles erraram aonde? Não confessaram. Os principais líderes não confessaram. Deus tentou, nessa ocasião, buscar a sua igreja de maneira corporativa. Deus sempre costuma ir a Jerusalém, a liderança primeiro, para ver se consegue um grupo inteiro. Mas com a profetisa viva não deu certo. Então imagina sem a profetisa viva. Infelizmente, e aí depois, é mais de 100 anos depois. O que podemos esperar agora é como na eleição de Israel. Primeiro foi Israel literal e agora é o espiritual. Aqui queria ser a IAGE literal, agora vai ser a IAGE espiritual. Aqui e ali acolá, pessoas espalhadas em todo o mundo. Mas Deus queria aqui levar a cúpula. Toda a igreja. A obra pela qual o céu esteve esperando para fazer tão logo que os homens preparassem um caminho, não foi feita. Não foi feita, pois os líderes na obra fecharam e trancaram a porta contra a entrada do Espírito. Houve uma interrupção da inteira entrega a Deus. Corações que poderiam ter sido purificados do erro foram fortalecidos pelas más obras. As portas foram barradas contra a corrente celestial que teria varrido todo o mal. Os homens deixaram seus pecados não confessados. Eles se fortaleceram em suas más obras e disseram ao Espírito de Deus: vai-te pelo teu caminho desta vez. Quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, eu vou te chamar. Que triste, né? Agora vamos ver alguns exemplos de confissões, realmente, que houveram ali, para nos dar uma ideia do que se tratava, afinal. Como é que é isso? Pecados públicos, né? Vocês lembram que Pedro, depois que negou a Jesus, Jesus pediu para ele falar perante todos o erro, para reconquistar a confiança dos irmãos. É salvífico o objetivo, também para os outros, não só para a pessoa envolvida. Para isso que serve também a disciplina eclesiástica. Ficar de castigo é salvífico. O peteleco, a vara, é salvífica também. O Senhor corrige e disciplina quem ama. O Senhor me deu muita liberdade, aqui tiveram um devocional, em falar ao povo. E o gelo dos corações foi quebrado. Muitas confissões foram feitas com bastante liberdade, com lágrimas correndo livremente. Vemos que o Espírito do Senhor está vindo à reunião, e isso me faz regozijar. Queremos que a obra vá mais fundo e seja mais séria. Eu já vim prevenido. Foi dada a oportunidade para que todos que se sentiam afligidos, para aliviar seus sentimentos, dissessem poucas palavras, ao ponto. O objetivo não é fazer aqui um desabafo, contar uma história, contar um testemunho, contar, é ao ponto. Palavras, poucas palavras, que sejam poucas as tuas palavras, como diz lá em Eclesiastes 5. Eu queria desde já estender então a oportunidade para quem quiser levantar a mão e vir aqui à frente, ou se você preferir, aí onde você está mesmo, mas de preferência aqui em frente,
para que possamos estar aliviando os sentimentos, dizendo poucas palavras ao ponto. Mais alguns exemplos aqui. Uma irmã disse que ela precisava de um apego maior em Deus. Ela tinha tido uma vida de oração, mas não se sentiu bem. Sua vida não era digna do nome de cristão. Você vê, portanto, que não tem que ser necessariamente alguma coisa que eu fiz contra alguém e todo mundo está sabendo. Ai, não, o que é isso? Será que, né? Você pode falar um testemunho. Realmente, gente, eu tenho que ter um apego maior a Deus. Pronto. Você já ventilou, você já glorificou a Deus com as suas palavras. Ela tinha tido uma vida de oração, mas não se sentiu bem. Sua vida não era digna do nome de cristão. Alguém quer se manifestar? Alguém gostaria de fazer alguma confissão, já começando? Nós já fizemos essa prática no Congresso MV chamada Terceira Mensagem Angélica, resgatando uma antiga prática. O objetivo é ver o que faziam, quais são as antigas veredas, quando a chuva serôdia quase caiu. Por que nós paramos de fazer isso? É vergonha? É o nosso orgulho vai ficar ferido? A nossa reputação? Uma irmã falou que ela tinha cometido erros, nada como ela o enxergava agora, estava bem e direito em sua vida. Ela queria que seu coração fosse purificado. Ela esteve vivendo em dúvidas e medos, e sabe que não pode honrar a Deus com uma vida assim. E eu gostaria de começar aqui eu fazendo uma confissão, tá? Eu não sei aonde está o Faustino. Ele está aqui? Faustino, queria pedir perdão se eu machuquei você com algumas palavras naquela discussão, tá bom? Indelicadeza é um ponto que eu preciso melhorar realmente. Às vezes eu me empolgo e aí eu tropeço e caio, viu? Perdão, foi uma falha que eu cometi, tá? Na empolgação, eu peço perdão, especialmente com ele, mas foi acho que uma roda de várias irmãs aqui que estavam presentes e peço perdão, quero confessar realmente que eu tenho que ser mais criterioso ao escolher as palavras, mais delicado, né? Com mais polidez. Então esse é um erro que eu preciso melhorar. Eu quero pedir o perdão de vocês todos que também estavam aqui nesse momento. Ela esteve vivendo em dúvidas e medos. Pode ser que você estivesse vivendo em dúvidas e medos recentemente, né? E sabe que não pode honrar a Deus com uma vida assim. Coloque nesse dúvidas e medos aqui alguns outros traços que não estão honrando a Deus na sua vida e que é público. Você não precisa confessar alguma coisa aqui entre você e Deus, ou que você suspeitou mal de alguém. Não, isso é entre você e Deus. Nós não queremos ouvir alguma coisa que inclusive vá sugerir pensamentos impuros. O que? Ela? Ele? Né? Mas se é do conhecimento mais geral, alguma coisa e que precisa ser retificado, esse é o momento. A Santa Ceia é a hora quando nós podemos, então, renovar a aliança contigo. Mas como nós vamos ver no texto bíblico, nós não podemos chegar à Santa Ceia indignos. Quer dizer o quê? Com coisas para acertar, que nós tivemos a oportunidade e que não fizemos. Sabe, eu sei que é bem mais fácil falar perdão diretamente para a pessoa no particular. Mas o correto, o bíblico se é de conhecimento geral, uma falta, digamos até não pecado, uma aberta transgressão, mas uma falta. Então, o correto para voltar a ter a conexão com Deus, a paz com o céu, é preciso retificar isso publicamente. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Vamos mais um exemplo, tá? Estou aguardando que alguém possa puxar, né? Para que não haja gelo em nosso coração, para que nós não tenhamos preconceito, né? Mas que possamos começar, quebrar essa tensão. Daniel. Poucos sabem que quando eu vim para cá, eu fiquei hospedado na casa do Carlos.
E eles me receberam assim com um carinho fora de série. E eu acho que eu não fui tão grato quanto eu realmente sou. Eu tenho muito carinho por eles. E se eu falei alguma coisa, eu agi de alguma forma, quando eu tive na casa de vocês, eu peço perdão. Mais alguém? O Espírito Santo está movendo-se aqui no seu coração, chamando você para fazer aquela coisa correta que você sabe. O Espírito veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não fechemos nosso coração ao Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mais alguém? Um irmão disse que ele estava trabalhando para encontrar descanso para a sua alma. Olha só, um outro exemplo aqui. A chuva serôdia, você quer receber a chuva serôdia? Participe daquilo que eles faziam quando estava prestes a acontecer. Só que eles não continuaram. Você quer receber a chuva serôdia? Você está disposto a manchar a sua reputação, mas que na verdade você está demonstrando grandeza de caráter. Ao você ter a coragem de assumir, eu errei e eu vou corrigir isso. Isso é grandeza de caráter. O irmão disse que ele estava trabalhando para encontrar descanso para a sua alma e que não se sentia livre. Ele disse que sentia antipatia por certo irmão. Aqui no caso não precisou mencionar, foi com ele e tal. Você pode ser mais genérico então. Se não é do conhecimento geral, mas se você quer promover esse espírito de confissão, se você quer abrir o coração, confessar alguma coisa que porventura possa estar impedindo o caminho. Ele disse que sentia antipatia por certo irmão. Ele pediu que seu irmão lhe desse suas mãos e o perdoasse por seus sentimentos. Então ele foi a pessoa, e estendeu a mão. Essa confissão foi bem regada com lágrimas. Eles faziam isso antigamente, Quão longe nós estamos desse espírito. Nós esperamos receber a chuva serôdia hoje em dia? Comecemos por aqui, É fácil pedir, só falar, dá-nos a chuva serôdia. Mas e quando chega, não vamos ver realmente de comprometer alguma coisa? Não fique pensando o que os outros vão pensar, o que vão comentar de mim, quais vão ser as consequências. Deixe isso com Deus. Abramos a Bíblia em João 12. João capítulo 12. O Espírito Santo trabalhou no coração deles, mas o que aconteceu no verso 42? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam. Por causa dos líderes, como é que vão me olhar? A consideração, dos outros. Como é que vai ser daqui para frente se eu fizer isso? Por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Consequências realmente drásticas iriam ser tomadas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, nós não podemos ter considerações assim. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que triste seria se isso fosse dito acerca de ti.
Amou mais a honra dos homens do que a honra de Deus. Então ele foi aqui a pessoa e pedia ao irmão que lhe desse as mãos e o perdoasse por seus sentimentos. Bem regada com lágrimas. Uma irmã disse que queria uma consagração a Deus. Ela não tinha devotado tempo ao estudo da Bíblia e não deu tempo à educação de seus filhos. Olha só a natureza aqui das confissões quando o Espírito Santo se move. Que sirva de exemplo, de motivação. Não houve um dia em que não dissera ou fizera algo de que depois se arrependesse. Ela parecia estar abalada e caiu sobre os seus joelhos perante Deus, chorando, confessando e orando pelo perdão dos seus pecados. Ela confessou que às vezes ela tinha estado impaciente com sua família e com a mania de encontrar erros em seus irmãos e irmãs. Mania de encontrar erros em seus irmãos e irmãs. Um danês falou em sua própria língua. O irmão Nelson interpretou suas palavras. O irmão disse que ele cometeu muitas faltas em sua vida, pelas quais estava arrependido de coração. Ele se arrependera de seus pecados e queria amar a Deus com afeições exclusivas e obedecer aos mandamentos de Deus. Uma resolução aqui. Humilha-te perante a poderosa mão do Senhor e Ele te exaltará. A seu tempo Ele vai te exaltar. Deixa isso com Deus. Humilha-se perante Deus e perante seus irmãos. Uma irmã disse que por vários anos ela tinha sido uma cristã professa, mas ela agora estava convicta do que ela agora escutara nesse encontro. E que ela deveria ter a atuação da graça operando mais profundamente no seu coração. Irmãos, não julguem pela aparência. Talvez você está pensando assim, não é aqui que eu vou confessar. Se for, seria com aquele outro grupo. Aqui não. Né? Você está realmente preocupado com o que Deus pensa de você? Se você tem uma oportunidade de confessar um erro, seja onde for, no lugar que for, ou você está considerando como aqueles lá que tinham medo de professarem a sua cor, a sua bandeira? Não. Era totalmente impopular ser discípulo de Jesus naquela época. Podia ser riscado. Podia ser banido, podia ser expulso, não mais trabalhar ali naquele ambiente que estava, talvez emprego, né? Tudo isso são laços que nos unem e que temos que romper, se isso nos une mais fortemente do que o laço a Deus e a honra de Deus. Ela viera aqui para que pudesse ter sua força renovada. Ela fez uma confissão a seus irmãos e irmãs sobre seu dever negligenciado. Ela queria ser uma cristã de todo o coração no seu dia a dia. Ser uma cristã genuína. Gente, nós estamos na hora 1/10 nas unhas da estátua. Nós não temos mais tempo de ficar brincando de ser cristão. Ou aceitar algumas partes e as outras que ferem muito nossas opiniões acariciadas ou nossos costumes acariciados. Vamos esperar para ver se os outros aceitam, qual é a repercussão. Ela fez uma confissão a seus irmãos e irmãs sobre seu dever negligenciado. Ela queria ser uma cristã de todo o coração, no seu dia a dia. Está na hora de nós levarmos a nossa religião a sério. De nós começarmos a orar, a lutar com Deus em nosso lugarzinho de oração. Porque senão a nossa construção vai simplesmente ruir, construída sobre areia. A tempestade está chegando, já está encomendada, de todos os lados. Você quer adiar mais ainda, com risco de perder sua própria salvação? Ok, isso aqui nós já vimos. Mais alguém gostaria de fazer uma confissão?
para a honra e glória de Deus, que seja alguma coisa que possa trazer cura, confessar as vossas faltas uns aos outros e orar uns pelos outros para seres curados, para que haja cura. Será que existe algum mal, alguma chaga que está ali fermentando debaixo dos panos, uma ferida, mas que não está curada? Confessai para seres curados. Um irmão disse que se sentia culpado, que não vivera à altura da luz, e que ele tentará caminhar na luz a partir de agora, assim como Cristo está na luz. Bonito, lindo. Um irmão disse que ele não estava satisfeito com sua condição. Ser um cristão é ser semelhante a Cristo. Ele frequentemente era vencido por um espírito impaciente. Ele sentia que tinha de vencer isto. Conforme a tua infinita graça. Ore a Deus cantando. Ó Pai, perdoa minhas transgressões. Faz-me sentir o teu amor infindo. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado em oração, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia. Entoarei a ti o meu louvor. Agora a capela, se você sabe em vozes, cante em vozes. A segunda estrofe. Oração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Deus, conforme a tua infinita graça, misericórdia, sim, alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia. Entoarei a ti o meu louvor. Amém. Mais alguém gostaria de falar? Confessar as faltas uns aos outros? Nós estamos quase encerrando aqui. Eu queria concluir com 2 textos. Aqui eles fizeram uma reunião social, que era antigamente chamada, até às 3 da manhã. Olha só em que nível espiritual eles estavam, em que nível espiritual nós precisamos chegar para podermos receber a chuva serôdia. Eu, na verdade, fico triste que não houve mais confissões. Eu esperava que houvesse um quebrantar do silêncio, né, da apreensão, suspeita, quem sabe o que, né? Será que não houve nenhuma falta? Está tudo bem, né? Não houve nenhuma falta. Estamos chegando ao céu. É isso? Eu fiquei triste que não houve mais confissões e eu quero apelar para vocês que vocês considerem seu coração, né? E lembre-se, foi pela incredulidade que Israel não entrou em Canaã. O que é incredulidade? É teológica? Não só, mas é também ficar de olho para ver
vamos primeiro observar, né? Eu estou só olhando, eu não quero me comprometer. Eu vou ficar de longe olhando, como Pedro. Ficou de longe. E aí vai chegar a tentação que vai puxar o teu tapete se nós não vigiarmos. Nós precisamos estar vigiando e orando, irmãos. Aí os pastores Smith e Butler, que por vários anos foram resistentes à luz, que inclusive ele foi um dos principais responsáveis para que não descesse a chuva serôdia em Minneapolis, Uriah Smith, ele era o homem influente na conferência geral, não era o presidente. O presidente geralmente tem um homem por trás que fica nos bastidores formando a opinião. Infelizmente é assim que acontece muitas vezes, não sempre. Mas Uriah Smith e Butler, que é o presidente, estão muito hostis a que se diga qualquer coisa sobre esse e aquele assunto, que era a lei de Gálatas. Eles estavam fechados já. É um assunto novo que os dois jovens lá imprudentes tinham levantado e que trouxe confusão. Unidade, unidade, eles falavam, né? A igreja tem que ser unida. Agora vem aqueles dois jovens pastores e lançam uma questão de menor importância. Ah, se a lei em Gálatas é moral, se é cerimonial. A unidade, Jones e Wagner. Parem de dividir a igreja. Mas acontece que Jones e Wagner estavam seguindo toda a luz que estavam encontrando. E que é o nosso desejo de vários de vocês também, eu sei. Seguir toda a luz. Tudo que está escrito, comparando como os bereanos. Examinando é o nosso dever. Se nós não examinarmos, nós não estamos cumprindo um outro mandamento, um outro preceito de Deus. Então, e aqui fala de reunião social. Nesta manhã eles tiveram uma excelente reunião social. Olha lá, mais uma vez aconteceu aqui. Estavam preparando o campo, um campo arado. A semente já tinha que ter brotado para cair a chuva serôdia. Mas infelizmente eu temo que a maior parte vai chamar de algo estranho e vai se determinar em resistir-lhe, porque não se submeteu à influência do Espírito Santo. Uma oportunidade para remover umas arestas e que possamos estar em paz. À noite dormir em paz porque seguiu a consciência. Mas é uma dissonância cognitiva, uma ansiedade fica quando você não segue a voz da consciência. Sabe que é o certo e não quis fazê-lo. Então, queridos, precisamos exercitar as confissões públicas se nós queremos resgatar o dom do Espírito Santo. Amém? À noite também vamos ter mais oportunidade junto à fogueira em que vamos estar orando, mais oração unida, né? Pedindo o Espírito Santo, rogando por quebrantamento, cantando em vozes, um momento de revivamento. Mas, queridos, já quase não há mais tempo, o Espírito Santo está se retirando da terra. Só com o perigo de perder a vida eterna é que podemos tolerar um pecado, por menor que seja. O que nós não vencermos, nos vencerá. Ah, tá. Tá bom. Mas acho que melhor no outro momento da Santa... Ou aqui mesmo. Tá bom. Vamos fazer uma oração. Nós já oramos agora há pouco tempo? Não, nós só cantamos, né? Tá, vamos fazer então uma oração para encerrar esse momento. Santo Deus e Pai, queremos pedir misericórdia. Eu sei que existem muitas faltas que não foram confessadas, Senhor, mas que Tu dês mais uma oportunidade, Senhor. Tira de nosso coração esse iceberg, o gelo que está aí, mágoas, raízes de amargura, que estão nos levando à perdição. Senhor, nós queremos Te dar, intelectualmente pelo menos, a autorização de mexer em nossa vida. E quem interiormente está concordando com isso, Tu estás vendo, Senhor. De manipular, até queremos dizer, porque nos entregamos inteiramente a Ti. Quer dizer, mexer, se for preciso, nos derrubar do cavalo, nos humilhar, nos pôr prostrado para a nossa salvação, se nós estamos em erro, em alguma coisa que nós não conseguimos vencer ou enxergar e que vai nos levar à perdição, que Tu sabes que vai, então, por favor, derruba-nos do cavalo. Ou como Nabucodonosor também. Que bom seria se isso acontecesse ainda em tempo oportuno, para que finalmente seremos resgatados como um tição tirado do fogo.
Então as pessoas e nós que estamos dando assentimento, mesmo intelectual, a esse pedido no interior, Senhor, que Tu faças isso para a nossa própria felicidade eterna. Nós vamos chegar no céu e dizer, valeu a pena, eu sofri há alguns anos, eu morrer, mas eu consegui a vida eterna, um eterno peso de glória sem comparação. Acompanhe-nos em paz agora na continuação da programação, que vamos ter logo a Santa Ceia também. Prepara o nosso coração e que possamos atender a voz do Espírito Santo enquanto ainda há um pouquinho de Espírito Santo sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém. Confessai, pois as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo.